aqui a tela, gente. Beleza, gente. Eu estou aqui com um projeto, gente, que a gente criou na última aula, tá? Então, esse projeto da última aula, ele era bem simples, né? Tinha aqui um ir para usuários, a gente via a lista de usuários, tinha os detalhes, que demonstrava os detalhes de cada um, né? Isso que a gente fez na última aula. Vamos passar rapidamente para a gente ver a estrutura, para depois a gente partir para a aula de hoje, que é para integrar bibliotecas de interface e bibliotecas externas. Então, a gente criou aqui as rotas na última aula, né? Então, a gente criou aqui uma rota raiz, que aponta para o home. Então, quando eu abro aqui a página e ponho uma barra somente, né, ele aponta para essa página raiz, que é o home. Crio barra usuários, que aponta para o componente usuários. Quando eu clico aqui, ele mostra a lista de usuários, né? Nessa lista de usuários, nós criamos uma lista simples, não foi consumindo em nenhum lugar por enquanto, mas já com o objeto que a gente criou no último aula, né, um objeto da interface usuário, tendo uma lista, né, seguindo um bom padrão, e esse bom padrão que a gente vai adotar durante todo o projeto, tá? De criar objetos para representar coisas da nossa aplicação. Tá? E também criamos a página de detalhes, que é essa outra rota aqui, é uma rota dinâmica, né? Que recebe um parâmetro, e esse parâmetro nós recuperamos ele aqui no construtor do nosso componente. Então, isso que nós criamos na última aula. Tá? A gente vai usar agora isso que a gente viu na última aula para melhorar a aparência dele usando bibliotecas externas de interface. Porque está muito feinho, né? Se a gente observar aqui, a interface não está legal, a tabela também está bem feinha, né? Então, é uma aplicação que a gente pode melhorar a nível de interface. Tá? Nós podemos criar nossa interface usando CSS e HTML, né? Nada impede que a gente faça isso. Então, por exemplo, aqui vamos supor que esse bem-vindo aqui quisesse uma cor vermelha, por exemplo. Então, eu poderia vir no home, colocar aqui uma classe, por exemplo. Isso aqui não é Angular, né? Isso aqui é HTML com CSS. Então, eu poderia colocar uma classe vermelha, por exemplo, aqui para esse bem-vindo. E aqui no CSS, colocar aqui, ó, ponto vermelho, e colocar aqui uma cor, né? Por exemplo, color red, né? E salvar aqui, ó, aí o bem-vindo fica vermelho, né? Então, a gente pode criar toda a nossa interface somente usando CSS e o HTML, tá? Mas normalmente no dia a dia, as aplicações que a gente desenvolve, a gente não cria o CSS, o HTML no zero, tá? Do zero. A gente pode até fazer isso se for uma aplicação muito específica, com um design muito específico, que os frameworks não atendem, a gente pode criar um nosso. Ou então, se é uma empresa muito grande, ela não quer usar coisa de terceiro, quer criar o seu próprio conteúdo de interface, também ela pode criar, tá? Mas, de modo geral, as pessoas, para criar os projetos, elas usam algum desses frameworks de interface gráfica para web. Tem vários deles, tá? Vou mostrar alguns aqui. A gente vai usar dois deles somente por enquanto, mas a lógica de aplicar eles em qualquer projeto vocês não estão vendo o browser não, né? Deixa eu compartilhar novamente, que eu acho que estou vendo só a tela minha tela inteira. Aqui está. Agora sim. Agora sim, estava só a tela do VS Code. Então, essa aqui que a gente fez na última aula, né? Tem a navegação aqui. A gente vai melhorar, a ideia é melhorar a interface desses componentes utilizando essa biblioteca de terceira, tá? Então, nós temos várias dessas bibliotecas, tá? Uma delas é o Bootstrap, uma biblioteca muito famosa, que tem muitos componentes que a gente pode utilizar em nossa aplicação, né? A vantagem é que já tem tudo muito bem estruturado. Então, por exemplo, para criar botões, por exemplo, se eu quiser criar um botão colorido igual esse aqui, eu não preciso fazer toda a classe CSS, assim, eu já uso a classe CSS que esse framework já tem. Então, é uma vantagem muito grande. A mesma coisa, se eu quiser, por exemplo, criar um card. O card já tem uma estrutura de card, de vários tipos de card diferentes, já montada aqui. Se quiser um card igual esse aqui, com título, com os links, aí aqui tem um código HTML, e enfim. Então, eu não preciso criar na mão todo o CSS para criar esse card, tá? Então, a ideia é integrar esses frameworks à nossa aplicação em Angular, tá? O,
O Bootstrap é um dos mais famosos, está muito conhecido, muito robusto também, extremamente leve. As versões mais recentes dele, a versão 5, a 4 tinha alguns problemas de performance, a versão 5 do Bootstrap ela é fantástica, assim, a nível de performance, se otimizou muito, né? Mas tem várias outras, por exemplo, tem o Angular Material, que é mantido que é mantido pelo próprio Google, e a ideia também é a mesma, tem componentes aqui, botões, por exemplo. Ele é um pouco diferente a aparência, tá vendo? Ó, se você observar os botões aqui do Bootstrap, ó, mais quadrados, tá vendo? Já do Material, aqui do Angular, são mais arredondados, tá vendo? Então, cada framework tem suas características e forma de pensar a interface. Aí, de acordo com a aplicação, o objetivo, você pode usar uma ou outra, todas funcionam bem, né? Uma vantagem aqui do Material é que ele é totalmente integrado ao Angular. Então, é mais fácil você fazer alguma coisa de interatividade, assim, é muito mais fácil usando ele do que o Bootstrap, por exemplo. Embora também tenha uma biblioteca do Bootstrap para Angular, que você pode usar também, mas nessa aula a gente vai usar ele nativo mesmo, sem usar a biblioteca, mas também tem biblioteca para esse fim, tá? E tem outros frameworks, por exemplo, o Tailwind, que também é muito bom. Ele também tem uma série de elementos visuais que a gente consegue criar facilmente também nossas interfaces, assim. Então, tem vários frameworks que a gente pode utilizar para criar interfaces para a web dentro do Angular também, tá? Então, vamos começar, pessoal, pelo Bootstrap, tá? Vamos incluir o Bootstrap aqui no nosso projeto. Então, para fazer isso, normalmente os frameworks, na página inicial dele, dão instruções de como instalar, usando aqui o NPM, tá vendo? Lembra que o NPM é o gerenciador de pacotes do Node.js, né? Então, a gente vai usar o npm para instalar esse Bootstrap em nossa aplicação. Então, para fazer isso, nós vamos vir aqui no nosso terminal, tá aqui um pouco o tamanho. A gente já tem aqui no terminal, deixa eu fechar isso aqui tudo. E aqui no terminal a gente vai tocar npm, vai ser install, ou então só i também, só i funciona, então, npm i install, e o nome do pacote, que é Bootstrap, tá? Lá na documentação tinha a versão aqui na frente, também, para forçar a versão. Mas quando, com arroba, né, coloca arroba e a versão. Mas quando a gente não coloca nada assim, ele pega a última versão. Então, pode ficar só npm install bootstrap. Vamos pressionar enter aqui. Vai esperar um pouquinho para ele instalar o bootstrap em nossa aplicação, né? Quando a gente instala, gente, duas coisas vão acontecer aqui. Acabou de instalar, tá vendo? Está aqui 2 pacotes foram adicionados. Quando a gente instala, duas coisas acontecem. Primeiro, ele adiciona aqui no nosso package.json, ele adiciona aqui, ó, o bootstrap, tá vendo? Então, a gente não precisa, inclusive naquela versão que ele apontou, 5.3.8. A gente poderia também adicionar ele na mão aqui, mas normalmente a gente usa o npm para esse fim. Se eu usar o npm install e bootstrap, ele vai instalar o bootstrap. Se eu não quiser mais, eu posso colocar aqui, ó, o npm install. Ou então remove também pode ser aqui. Aí você colocar isso aqui, o nome do pacote, bootstrap. Ele vai remover o bootstrap do meu package.json. Então, normalmente a gente manipula diretamente o package. Pode manipular diretamente, só que mais suscetível a erro, né? Então, normalmente eu uso o install e o install para adicionar ou remover itens no pacote. Tá? Pode ser install, pode ser add, também, pode ser add, bootstrap, tá? Tudo isso funciona também. Ah, legal. Então, instalamos aqui o bootstrap, tá, gente? Se a gente voltar agora à nossa aplicação aqui que a gente criou, se a gente voltar ao nosso site, não mudou nada, tá vendo? Tá tudo igualzinho, com a mesma aparência, não mudou nada. Então, gente, para que o Bootstrap funcione, não basta instalá-lo. Eu tenho que importar o CSS, a lista de CSS do Bootstrap para que minha aplicação saiba onde buscar os estilos e as classes CSS específicas. Tá? Se a gente observar, gente, aqui na pasta Node Module, essa pasta a gente não modifica, ela não trabalha com ela, mas nela tem todos os pacotes que nós instalamos, tá? Inclusive os pacotes que já vêm junto com o Angular, tem subpacotes que vêm com o Angular, tá? E aqui dentro tem uma pasta Bootstrap, tá vendo? Com tudo que é necessário da Bootstrap, inclusive os arquivos CSS, os arquivos JavaScript, tudo que o Bootstrap utiliza para funcionar está dentro da pasta Node Modules, ok? Normalmente, pessoal, quando a gente usa repositórios, por exemplo, um Git, por exemplo, tá vendo que essa pasta Node Modules está com uma cor diferente, mais clarinha, tá vendo?
Ela está mais clarinha porque ela não é submetida ao repositório. Normalmente, a gente submete ao repositório somente o package JSON, onde tem as dependências. Se eu baixar esse código aqui em outra máquina, ele não vai vir com essa pasta NodeMod, vai vir assim, ó. Se eu apagar ela aqui, ó, vai vir assim, ó. Vai vir vazia, sem essa pasta. Deixa eu apagar aqui, demora um pouquinho. Para mostrar um aspecto importante para vocês, da importância de ter o package.json. E eu apaguei aquela pasta, ele não existe mais. Se eu rodar a aplicação agora, com npm start, ela vai dar erro possivelmente. Porque ele não vai encontrar, deu erro, tá vendo? Porque ele não vai encontrar os arquivos do Angular para rodar a aplicação. Então, quando você baixa algum código em algum lugar, esse código vai vir sem a pasta Node Modules. Só que eu tenho o package.json, que tem todas as dependências que são necessárias para essa aplicação. Então, o que a gente faz? Você vai aqui, o npm install, o i, né? npm install. Você vai pegar tudo que tem no package.json, vai criar a pasta Node Modules e colocar tudo lá dentro. Inclusive essa pasta do Bootstrap, que está como dependência aqui, né? Então, sempre que a gente baixar um projeto na internet em Angular, ou em Node, né? Também a mesma ideia para Node, porque é um conceito de Node, não necessariamente do Angular, né? Então, ele vai vir sem a pasta Node Modules, eu dou um npm install. Aqui ele está demorando um pouquinho mais, porque não tem só o Bootstrap, tem todos os componentes do Angular, os subcomponentes. Aqui só tem um componente de cada um aqui, né? Mas dentro tem vários subcomponentes que ele vai baixando nas dependências. Tem as dependências de dev também, aqui tem muitos arquivos que ele vai baixar a pasta Node Modules. Se observar aqui, ó, a quantidade de pastas que tem, tá vendo? Então, só para o Angular funcionar, tem todos os pacotes aqui que. Só que ele mesmo gerencia, então a gente não precisa se preocupar com isso, ok? Então, para deixar claro, então, pessoal, a função desse package.json é para gerenciar os pacotes. Então, tudo que tiver de terceiros vai estar aqui. Então, mais na frente vai adicionar, por exemplo, o Angular Material, que também vai ser adicionado aqui dentro desse package.json. Legal, gente. Uma coisa importante, eu adicionei o Bootstrap aqui, mas ainda não disse para a minha aplicação, a gente acabou de falar, né? Vamos rodar novamente aqui para ver se está tudo funcionando. npm start para iniciar a aplicação. Tudo funcionando, está rodando na porta 4200. Então, o que nós precisamos fazer agora, gente? A gente precisa importar o CSS do Bootstrap em nossa aplicação, tá? Tem duas formas de fazer isso. Eu posso importar aqui dentro do nosso arquivo styles.css, posso importar aqui dentro o CSS do Bootstrap. E eu preciso importar o CSS do Bootstrap, porque senão minha aplicação não sabe onde é que ele está, tá? E outra forma de fazer isso é que nesse arquivo, também é recomendado, inclusive, é aqui no arquivo angular.json. Aqui no arquivo angular.json, se você observar aqui, tem uma série de configurações da nossa aplicação. E tem uma configuração aqui que é o styles, tá vendo? E esse styles já importa no arquivo aqui, ó, o styles.css. Então está dizendo o seguinte aqui, quando a aplicação iniciar, levanta para mim o que tiver nesse arquivo. Então, tudo que tiver nesse arquivo aqui, styles.css, ele vai ser renderizado junto com o meu HTML para fazer os estilos da nossa página, tá? Aí eu preciso, além desse style, eu preciso incluir também aqui o Bootstrap. Então, vamos colocar uma vírgula aqui e vamos incluir aqui o caminho, vamos incluir aqui o caminho do Bootstrap, tá? O Bootstrap está na pasta Node Modules, até aqui, ó, Node Modules, na subpasta Bootstrap, lá dentro tem a pasta dist, depois tem a pasta CSS e tem um arquivo bootstrap.min.css. Se você observar aqui, ó, no Node Modules, vai ter esse caminho todo aqui. Se você observar aqui, vai ter aqui a pasta Bootstrap, tem a pasta dist, tá vendo? CSS, e aqui tem todos os sobre-arquivos que o Bootstrap tem esse arquivo bootstrap.min.css. Normalmente usa esse ponto .min, que é um minificado, que é menorzinho, né? Então, normalmente, qualquer tipo de CSS importar, é bom pegar o ponto .min, que ele é menor consequentemente, ocupa menos espaço para carregar a página para o usuário final, né? Então, pronto, gente. Nós fizemos duas coisas. Instalamos o Bootstrap com o npm install Bootstrap. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, importamos aqui no angular.json o CSS do Bootstrap. Então, agora a nossa aplicação está pronta para usar qualquer classe do Bootstrap. Se a gente voltar à nossa aplicação, gente, a gente vai ver que não mudou nada, tá vendo? Não mudou nada, por quê? Porque a gente não está usando aqui ainda nenhuma classe CSS do Bootstrap. Mas vamos testar uma para a gente ver, gente. Vamos vir aqui no nosso arquivo
home.html. O home.html é justamente essa página aqui. A gente tem um bem-vindo ao meu site, tá vendo? Tem um link aqui em cima e logo abaixo tem um bem-vindo ao meu site. Para a gente confirmar se o Bootstrap está funcionando ou não, a gente pode incluir aqui um botão com a classe CSS do Bootstrap. Vamos incluir aqui um botão, e vamos colocar o nome do botão aqui de botão teste. O teste, tá bom. Teste. Se a gente salvar aqui e voltar à página, gente, a gente vai ver aqui, ó, que tem um botão simples, sem nenhuma formatação, tá vendo? Um botão com formatação zero. Mas eu posso incluir aqui agora alguma classe CSS do próprio Bootstrap. Então, a gente pode incluir aqui a classe. E nós temos no Bootstrap uma classe chamada BTN, por exemplo, BTN Primary, que é um botão azul. Se a gente for na documentação do Bootstrap, gente, a gente for na documentação, sempre para você ver o que um componente faz, ou o que um framework faz, você sempre consulta a documentação, que são bem abrangentes as documentações. Né? A gente vai ver aqui, ó, que o botão do tipo Primary é esse botão azul, tá vendo? Então, se a gente for na nossa aplicação agora, deixa eu salvar lá, está rodando. Não ficou, então tem algo errado. Aqui vamos ver se a gente importou certinho. Ah, sim, eu sei por quê, gente. Por quê? O que aconteceu? Isso aqui é importante, isso aqui é tão importante, vocês podem passar por um problema desse aqui, tá? Eu adicionei o CSS da Bootstrap aqui no Angular.json. Qualquer mudança que eu fizer no HTML, ele já reflete automaticamente, sem precisar reiniciar o servidor. Mas as mudanças que são feitas no Angular.json, elas só refletem quando eu inicio a aplicação novamente, ok? Então tem que parar aqui a aplicação e dar um npm start novamente. Então, se passarem por isso, até bom que a gente passou por isso, né? Se passar por isso, vão lembrar desse fato. Tem que sempre, se mudar o Angular.json, só que a gente muda raramente ele, né? Mas se mudar, tem que startar novamente. Se a gente voltar agora ao site, gente, ó, lá está. Nós temos agora, até a aplicação já mudou a aparência dos links, né? Já pegou o link padrão aqui do Bootstrap, o bem-vindo já ficou diferente, tá vendo? E tem o botão teste que está com fundo azul e o texto branco, que é justamente o tipo de botão primary do próprio Bootstrap. Então é muito mais fácil a gente usar essas classes do Bootstrap, porque a gente não tem que desenvolver isso na mão. Se eu fazer isso aqui na mão, dá um trabalho danado, porque se a gente observar aqui, você está com o botão direito aqui nesse botão. Estou com o botão direito nele, clicar aqui no inspecionar, botão direito, inspecionar, que é para ver o que tem dentro de um HTML. Né? Se a gente vê aqui, ó, não precisa para ver aí, mas aqui na direita, olha a quantidade de código CSS que tem só para esse botão aqui, gente. Olha só. Tudo isso aqui é para fazer esse botão. Agora imagine uma aplicação com vários tipos de botões, vários elementos diferentes, então dá muito trabalho fazer essa estrutura na mão. Então, se eu tenho a biblioteca já pronta para esse fim, é mais fácil utilizá-la do que criar do zero, criar na mão. Tá? Mas vamos criar um outro botão aqui, gente, vamos criar aqui um outro botão aqui, chamado de salvar, por exemplo. E vamos dar para ele aqui uma classe diferente, que é uma classe verdinha, que é o BTN Success. A gente voltar agora aqui na nossa página, aí tem lá o teste e tem o salvar. Tá? Então, a vantagem de usar o Bootstrap é que tem muitas dessas classes CSS que facilita muito o nosso dia a dia. Tá? Inclusive, dá para esse cara juntinho, tá vendo? Deixa eu ver se eu lembro aqui, tem uma classe aqui no CSS do JavaScript, do Bootstrap, acho que é MR, deixa eu ver se é ele. Não, esse aqui é no outro. Mas depois de baixar aqui. Tem uma classe CSS que dá um espaço também entre elas, tá? Mas logo na frente acha esse componente, lá na documentação. Então, tudo que a gente quiser fazer agora aqui de elementos de interface gráfica, a gente consegue fazer utilizando aqui o Angular, né? O Angular junto com o Bootstrap. Tá? Se a gente vier aqui na lista de usuários, ó, tem uma tabela, tá vendo? Até a tabela já melhorou a interface, antes estava bem feinha, tá vendo? Já tá dando uma melhorada de interface aqui na estrutura dela. Mas vamos dar uma olhadinha na documentação aqui, gente, para a gente ver aqui sobre tabelas. Então tem aqui na documentação, ó, tables, tá vendo? E aqui em tables eu tenho todo tipo de tabela. Tabela assim, ó, só com as linhas, tabelas coloridas, tabelas, por exemplo, que um é uma cor branca, outra cor cinza, e fica migrando entre elas. Né? Por exemplo, a gente podia fazer que essa nossa tabela aqui da nossa aplicação ficasse, por exemplo, igual essa tabela aqui.
E aqui ele diz, para isso, basta colocar ó, essa classe CSS aqui, ó, classe CSS Table, esse table script aqui. Então, vamos copiar esse código, essa classe, como está aqui, né? Vamos vir aqui no nosso arquivo usuários.html. E aqui no nosso table que a gente criou na aula passada, a gente pode só colar aquele código, colocar aquela classe CSS específica para esse elemento específico aqui. Né? Vamos salvar. Voltando agora nessa página, tá vendo que já melhorou bastante aqui a aparência da tabela. Tá vendo? A gente formatou a tabela, já bem mais bonitinha como estava antes. Já deu espaçamento, já deu os itens específicos. Tá vendo? Tem um errinho aqui, gente, está faltando importar alguma coisa específica aqui. Está faltando importar alguma coisa. Ou então não instalou. Ah, não, aqui não instalou. Quando eu instalei de novo, o RDE não conseguia reconhecer. Mas como não está dando um erro aqui, então está funcionando aparentemente. Tá? Vamos ver aqui um outro componente para a gente melhorar mais a interface dessa aplicação aqui. Por exemplo, vamos supor que aqui na home a gente queira, por exemplo, fazer um card aqui logo abaixo desses botões. Então, vamos ver aqui nos componentes aqui de card, por exemplo. Ou de badge, por exemplo, para ficar esse texto bem-vindo, né? Ou então esse botão ir para os usuários, poderia ser de repente um badge, assim como esse aqui, ou um badge colorido. Tem vários tipos de badge que a gente pode utilizar na nossa aplicação. Por exemplo, poderia colocar o bem-vindo, por exemplo, como nesse warning, por exemplo, aqui colocar o bem-vindo. Então, pode copiar esse código bem aqui, ó. Pode copiar esse código, que é a classe CSS específica do Bootstrap. A gente pode colar aqui no nosso home. Vamos dar um BR aqui por enquanto a gente não vê uma classe melhor para ele, colocar, por exemplo, aqui um bem-vindo bem aqui embaixo. Salvando aqui agora, gente, se voltar aqui a página, a gente tem um bem-vindo, tá vendo? Já colorido, com fundo amarelo, com texto já com tamanho específico, né? Então, a vantagem de utilizar esses elementos, gente, um framework já como o Bootstrap, ou como outro qualquer, né? É que a gente não sai do zero, né? Para criar a nossa interface, a gente pode estruturar a nossa interface a partir já de classes CSS já pré-montadas, né? Uma coisa que daria muito trabalho fazer seria, por exemplo, esses acórdions aqui, para fazer esses expansíveis, de abrir, expandir. Aqui tem um código certinho para fazer um acórdio como aquele lá. Ou então fazer um breadcrumb, que é esse elemento que são clicáveis, tá vendo? Então já tem toda a estrutura aqui com o breadcrumb. Bastaria copiar esse código aqui, de exemplo, vou pegar esse exemplo bem aqui, por exemplo. Poderia copiar esse código e colar aqui na nossa página, no início, para fazer um menu, de repente. Olha só, já criou lá o breadcrumb, tá vendo? Já com a sequência de itens específicos como está definido aqui. Ou então, por exemplo, esse item aqui do usuário está como ali, está com um link, né? Poderia ser um item de menu. Então tem aqui também um nave barra, bem aqui que tem item de menu também. Aí tem aqui as barrinhas de menu específicas que a gente pode utilizar nessa aplicação. Então, se a gente copiar esse código aqui, por exemplo, que é para esse nave bar aqui, e colar em nossa aplicação, voltar agora aqui na nossa página, ó, tem uma barrinha em cima, tá vendo? Que é específica da nossa aplicação. Então, a gente pode, de repente, trazer esse link ir para o usuário para cá para dentro. A gente pode remover, por exemplo, esses links que a gente não quer mais. Vamos remover esses links todos aqui. E vamos deixar somente um link que vai ser de ir para usuários. A gente poderia criar vários links aqui apontando para lugares diferentes. Né? Eu paguei vários links, só deixei agora dois, também, link e disable. Então, a gente pode colocar aqui, ao invés de navbar, colocar aqui minha app de aplicação. Aí trocar para minha app, tá vendo? Aqui, ao invés de link, aqui poderia ser usuários, por exemplo. E eu só estou mudando o texto, né? Porque a estrutura de HTML já veio tudo do Bootstrap, ficou usuário, tá vendo? Aí, esse aqui, por exemplo, poderia ser, sei lá, sair, por exemplo. Se não tivesse um login e senha, né? Aí poderia ter o sair bem aqui. Ele está desativado, gente, porque tem uma classe aqui, é disabled, tá vendo? Então, se em algum momento eu precisar desativar algum link específico, eu posso usar essa classe CSS de forma dinâmica. Se eu tirar ela, já voltou a ficar ativa de novo. Tá? E aqui, para esses usuários, ao invés de ter esse href, eu posso ter o que a gente colocou aqui, o router link que a gente fez na aula passada. Tá? A gente pode remover esse para usuários aqui e colocar o router link aqui em cima em usuários. Agora, ó, quando eu clicar aqui em usuários, ó, ele aponta para o usuário. Tá? Clicou, ele aponta para usuários. Uma coisa importante, gente, se vocês observarem,
quando eu clico em usuários, aquela barrinha some, tá vendo? Esse navbar que a gente criou, quando a gente clica em usuários, ele some. Por que ele some, pessoal? Porque esse navbar, que eu acabei de incluir aqui, ele está somente no arquivo home.html. Ele não está no outro componente, no usuários. Então, se a gente observar aqui em usuários, ó, não tem o navbar aqui em cima, tá? Aí tinha duas formas de fazer. Uma que não é legal, eu poderia copiar e colar. Ele pegar esse navbar aqui, ó, copiar e colar aqui em usuários. Agora, ó, tanto usuários como o home tem. Se ficar em usuários, ó, ele aponta e continua com o navbar, porque os dois têm, tá? Mas isso aqui não é legal, tá? Quando é navbar assim, gente, o ideal não é estar nem no usuários, nem no home. O ideal é que isso aqui, o navbar, eu vou até tirar ele daqui, vou recortar ele daqui. O ideal é que ele não esteja nem em home, nem em usuários, mas sim aqui, ó, no app.html. Porque observa que o app.html, ele tem só o router outlet, tá vendo? Esse router outlet, a gente comentou na aula passada, que é onde vai ser renderizado o conteúdo dos componentes. Então ele renderiza ó, o conteúdo do home, ou renderiza o conteúdo lá do usuário. Ele vai renderizar alguma coisa. Mas eu posso colocar aqui alguma coisa fixa que vai ficar em qualquer componente. Então, se eu colar aqui aquele navbar, ó, o que eu tenho agora? Eu tenho no app.html, eu tenho o navbar, e abaixo dele eu tenho o router outlet. Ou seja, ele vai mostrar sempre o navbar, e abaixo dele o que vier da rota para aquele componente específico. Então, se for rota de usuários, mostra o navbar e mostra os dados do usuário. Se for rota de home, mostra o navbar e mostra o home. Isso aqui tem uma vantagem grande que você centraliza. Então, essas coisas comuns, assim, normalmente a gente coloca no app.html. Por quê? Porque se mudar o menu, eu não preciso ficar mudando em vários componentes, só mudo só aqui. Se a gente voltar agora nessa página, já tem aqui, ó, tem a barra em cima e o home, tá vendo? Se eu clicar em usuários, ó, aqui não clicou aqui, pessoal, porque ele tem aqui, ó, o router link, e aqui no app.html não tem aqui o import, tá? Por router link, então tem que importar aqui, router link. Então, pronto, importamos aqui. Se a gente voltar agora à página, clicou em usuário, aponta para lá. Mas os dois têm, tá vendo? Tanto usuários como o home, ele tem a barrinha superior aqui de. A gente deve poder ter dois menus aqui, né, gente? O home e usuários. Porque quando clicar em usuários, abre o usuário, quando clicar em home, volta para home. Então, a gente pode acrescentar aqui no nosso HTML, vamos acrescentar aqui no nosso HTML, mais um item aqui, vamos chamar de home. Ele vai apontar aqui para raiz, para barra, né? E lembra que a raiz aqui, ó, a barra, a raiz é justamente o nosso home. Lembra que a gente definiu aqui ó, no nosso router. Quando for raiz, vazio, sem nada, é o home. Quando for usuários, é usuários. Então, por isso que a gente aponta. Ó. Quando for home, aponta para a raiz, para a barra. Quando for usuários, aponta para usuários. Se eu clicar agora aqui em home, ele fica em home. Se eu clicar em usuários, ó, home e usuários. Fica navegando entre um e outro, tá vendo? Então, essa aplicação já está ficando uma aplicação mais robusta, né, pessoal? Mais corporativa, né? Ainda tem que melhorar muito de aparência, né? Mas a ideia de navegação, de estrutura, está ficando de uma aplicação mais profissional, né? Legal até aqui, gente. É bastante coisa, mas eu vou depois colocar para vocês esse código também, tá? Vou tirar essa saída aqui, que isso a gente não precisa por enquanto. Deixa só os dois mesmo, só usuários e home, para navegar entre eles. Tá? Uma coisa legal também que a gente poderia fazer aqui é que a página ativa poderia ficar mais destacada, né, gente? Se eu não me engano, tem aqui, deixa eu ver se a classe é Active no Bootstrap, acho que é Active. Não é Active. Deixa eu ver qual é a classe aqui. A classe específica para ele ficar ativo. Vamos ver aqui. É Active mesmo. Ou então esse monitor está muito claro. Vocês conseguem ver a diferença aí, gente? Ele ficou. Estão vendo a diferença aí, então? Ficou um pouquinho mais escuro. Ah, ficou, né? É que o meu monitor aqui eu não estou vendo diferença, não. Para mim tá igualzinho os dois aqui. Acho que é esse monitor aqui. Deixa eu até copiar para o outro monitor para ver se. Deixa eu ver no outro monitor aqui. Realmente fica levemente, mas fica, né? Muito levemente. Mas depois a gente pode até mudar. A gente pode até mudar depois para ficar algo mais legal.
A gente pode, porque assim, essas classes que vêm padrão do Bootstrap, elas são padrões. Mas nada impede que a gente mude também essa estrutura padrão. A gente pode, por exemplo, mudar para que a classe Active, por exemplo, tenha algo mais específico, né? A gente pode vir aqui no nosso arquivo styles.css e a gente pode personalizar o Bootstrap, né? Colocar, por exemplo, aqui, ó, quando for aquela classe Active, eu quero que ele fique, por exemplo, bold e quero que fique bem destacado, vermelho, por exemplo. Deixa eu só ver aqui. Não ficou, vamos ver aqui se está pegando lá ainda. Não está pegando. Aqui tem que ter um. Todo mundo está cheio de sobrescrever aqui, agora sim. Tá, depois a gente pode discutir esse é um aspecto específico do CSS, tá? Mas como o Bootstrap está sendo carregado por último, na verdade eu tenho que colocar um important aqui, por quê? Porque o Bootstrap, ó, primeiro eu carrego o style CSS, depois eu carrego o Bootstrap. Então, o estilo dele, ele é mandatório. Então, o que eu colocar no CSS, que sobrescrever ele, ele pega o último aqui. Se fosse o contrário, o Bootstrap antes, aí eu pegaria o do style depois. Tá? Mas como a ordem está essa aqui, eu tenho que colocar esse important aqui para ele pegar a estrutura. Tá? Agora sim, ó, quando está ativo, tá vendo? Ele fica um vermelho, tá vendo? Mas quando fica em usuários, ó, ele continua com o home ativo, tá vendo? Então, tem uma estrutura também aqui no Angular que permite deixar o ativo de acordo com a rota que tá sendo aberta, tá? Então, tem aqui, não é, vamos voltar aqui, e ao invés de deixar ele ativo aqui, fixo, tem aqui ó, um router active link, link active. A gente pode colocar ele aqui ó, e dizer qual é o nome da rota. No caso, o nome da rota é active. Eu preciso colocar isso aqui tanto aqui no home, como também aqui no usuário. Tá? Então, eu digo assim, ó, deixa essa rota com a classe ativa, se for o barra, e deixa essa rota com a classe ativa, se for o usuário. Tá? Para esse router link active, a gente precisa fazer um import também aqui. Então, tem aqui um router link active, tem que importar ele também. Tá? Se a gente voltar agora aqui na página, ó, o home está vermelho, tá vendo? Se a gente clicar em usuários, ó, aí o usuário ficou vermelho. Aqui os dois ficou vermelho, gente, porque os dois começam com barra, tá vendo aqui no começo? Então a gente teria que mudar o nome o primeiro, ao invés de ser só barra, teria que ser um barra home, por exemplo. Então a gente teria que mudar para ficar algo bem mais específico aqui. Né? Mas se a gente tivesse uma terceira página, para gente abrir aqui os detalhes. Né? Mas tem um barra aqui. Mas tem uma estrutura também, que eu não recordo agora, que a gente consegue, mesmo quando tem a barra depois, que são nomes parecidos, deixa eu só achar isso aqui, gente. Tem Isaac alguma coisa, que eu não recordo exatamente o nome dele agora aqui. Mas vamos dar uma pesquisada rapidamente aqui. Exact Link. Se eu acho esse. Vamos ver se a gente acha que essa estrutura, a gente já aplica também ela aqui. Tem uma estrutura. Aqui, achei. Ela permite. Como essas rotas que a gente criou, elas não são rotas. Aqui, só um minutinho. Aqui, achei. Tem que ter algo específico aqui. Vamos ver se isso aqui funciona. Opa, tudo. Ok. Não, esse aqui a gente vai ver depois. Não, agora ficou. Nem precisa de imposto. Deu erro aqui, até o VR, mas deu certo. Quer ver? Vamos colar no outro aqui. Agora sim. Tá. Então, isso aqui normalmente não se usa. A gente normalmente a gente usa rotas diferentes, tá? Para contextos diferentes. Mas nesse caso aqui, como as rotas todas têm um caminho específico, e a principal aqui é com barra, normalmente a gente não usa uma principal com barra, normalmente usa um barra home, por exemplo. Aí seria diferente. Um seria barra home, o outro seria barra usuário. Mas como a primeira é barra, e a segunda tem um barra de novo, e tem usuários, aí ele pensa que é uma continuação, é como se fosse uma subpágina daquela, entendeu? Aí nesses casos específicos aqui, tem que ter esses acts aqui true para ele pegar especificamente daquela rota
sem levar em consideração o começo dela, tá? Mas, de modo geral, normalmente isso não acontece. A gente cria normalmente rotas com nomes diferentes, sem ser a barra. Tem um barra home, barra usuário, assim por diante. Tá? Mas funcionou aqui, tá vendo? Então, quando eu aperto o home, fica o home ativo. Quando eu aperto o usuário, fica o usuário ativo. Então, eu consigo navegar entre essas duas opções aqui, tá? Aqui deu erro porque a ideia não conseguiu identificar, mas não tem um importe. Eu pensei que teria, mas não tem um importe específico para essa função aqui não, ok? Então, essa aplicação está começando a ficar mais profissional, né, gente? Tá ficando uma aplicação mais corporativa, né? Tem que melhorar bastante para ter uma aplicação real, né? Mas tem bastante coisa interessante aqui a nível de aplicação. Né? Outra coisa interessante do Bootstrap também são os grids, né? A gente consegue criar colunas muito facilmente. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui, eu queira, por exemplo, fazer 4 botões, assim, um do lado do outro, mas que tem na esquerda e na direita, né? Então, para fazer isso aqui, a gente pode, eu vou até apagar essa estrutura aqui, e a gente pode usar aqui o que chama de. Isso aqui já não é mais Angular, tá, gente? É mais HTML com CSS, mas é bom de conhecer esses aspectos específicos. Pode criar uma div aqui, com how aqui, e aqui a gente pode criar colunas. A gente pode fazer uma coluna aqui, e fazer, por exemplo, A, e fazer uma outra coluna chamada B. Então tem aqui uma coluna A e uma coluna B. Se a gente salvar isso aqui, ó, olha como ficou. Coluna A, coluna B, um do lado do outro, tá vendo? A gente poderia ter aqui, ao invés de ter aqui o A e o B, poderia ter um botão, por exemplo. Aqui pode ter um botão A, por exemplo. Tem um botão aqui primário, um botão primário. E ter aqui embaixo um botão B, que é um botão primário. A gente tem um botão aqui na esquerda, um botão na direita, tá vendo? Eu posso ter quantas colunas for necessário. Então, por exemplo, uma terceira coluna aqui, uma do C, por exemplo. Aí lá, tem uma, duas, três colunas. Então, isso aqui automaticamente ele já cria as colunas para a gente. A gente não precisa se preocupar em criar essa estrutura aqui, fazer o CSS para essa estrutura na mão, né, na unha, né? E uma vantagem, ó, quando a tela redimensiona também, ó, você abre um celular, por exemplo, ele já quebra, tá vendo? Você fica para baixo do elemento, a gente consegue não precisa se preocupar, inclusive, com essa questão da responsividade, né? Inclusive, até o menu de cima, quando eu reduzo a tela aqui, ó, até o menu aqui em cima ficou com uns 3 pontinhos para abrir. Então, o Bootstrap já traz a questão de ser responsiva a página, então facilita muito na nossa vida utilizar os recursos aqui do Bootstrap para criar a nossa aplicação, né, gente? Fica muito mais fácil. A ideia aqui dessa aula não é explorar os conceitos do Bootstrap a fundo, porque o Bootstrap, no final das contas, ele só é classe CSS e JavaScript, né? Então, na documentação, a gente encontra muitas dessas coisas. Então, se você quiser criar, por exemplo, aqui uns tabs, aí tem aqui os exemplos de tabs. Basta copiar o HTML e colar em nossa aplicação, né? Se tem um tab igual esse aqui, a gente copia esse HTML aqui, cola na nossa aplicação, que a gente vai ter essa estrutura igualzinho. Então, se a gente tiver exatamente esse tab aqui, a gente copiar e colar aqui, se a gente voltar à nossa aplicação, nós vamos ver lá que tem os tabs aqui embaixo, tá vendo? Ele ficou vermelho aqui porque ele também tem uma classe Active que ele pega do nosso style lá que a gente criou, tá vendo? Então, qual que eu proponho para vocês? Depois peguem o Bootstrap e explorem essa documentação, quem não conhece ainda, né? Explorar e ver o que tem de elementos aqui que pode ser aproveitado no contexto da aplicação que a gente está fazendo. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é muito interessante, os spinners, tá vendo? São aqueles componentes que ficam executando. Né? A gente pode até fazer um exemplo disso aqui usando o próprio Angular, tá vendo? Com coisa que a gente já viu na aula anterior, de condicionais, por exemplo. Vamos supor que a gente queira, por exemplo, mostrar esse loader aqui, esse spinner, somente enquanto está carregando os dados do meu banco de dados, por exemplo. Vai fazer isso, né? Vamos simular algo nesse sentido. Vamos copiar esse código aqui, do spinner. Tem uns coloridos também aqui, tá vendo? É bonitinho. Tem vários modelos. Vamos pegar esse mais coloridinho aqui. Esse aqui é o primeiro. Vamos colar aquele código aqui. Se a gente voltar na página aqui, gente, ó, tem lá um spinner, tá vendo? Rodando. Só que ele fica o tempo todo, rodando aqui, né? Mas vamos supor que a gente queira fazer algo assim. Eu não quero mostrar ele quando abrir a aplicação. Mas quando eu clicar nesse botão B aqui, eu quero que ele mostre esse spinner, fique alguns segundos e depois desapareça de novo. A gente pode criar uma estrutura igual essa que a gente está propondo aqui, tá?
Então, para fazer isso, a gente usa aquele recurso que a gente já viu antes de signals, né? Então, vamos criar aqui no nosso home, vamos criar aqui uma variável, por exemplo, exibir spinner. Pode ser qualquer nome, tá? Isso aqui a gente vai fazer algo fixo, tipo uma gambiarra para mostrar ou não, mas na vida real seria, enquanto estiver carregando os dados do banco de dados, do API, né? Aí mostra esse spinner para mim, tá? Então, vamos criar aqui um signal, e vamos começar com falso, ok? Então, eu criei aqui um exibir spinner, ele é um signal que começa com falso. A gente já viu na aula passada como fazer um signal, né? E agora a gente pode fazer bem aqui, ó. Para esse spinner, a gente faz aqui uma arroba if, a gente já viu isso também, né? Se aquele exibir spinner for true, verdadeiro, mostra essa div aqui que tem spinner. Ou seja, só mostra o spinner se isso aqui for verdadeiro, tá? Quando eu ponho isso aqui, é a mesma coisa que colocar isso aqui na gente igual a true, né? Só que nem preciso, tá? Pode ser só assim, se exibir spinner, então mostre o spinner, tá? Se eu voltar na aplicação agora, ó, se eu voltar na página, a gente vai ver que o spinner desapareceu, também não mostra. Por que não mostra? Porque o exibir spinner está falso. Se ele fosse true, ó, se ele fosse true, aí sim, ó, ele mostra o tempo todo. Mas como está falso, aí ele não mostra o spinner. Agora a gente vai criar um método aqui para quando clicar no botão ele mostrar por alguns segundos e depois desaparecer para a gente ver essa lógica funcionando, tá? Eu vou criar aqui um método chamado, por exemplo, mostrar spinner. Opa, mostrar spinner. E esse método, gente, vamos fazer isso aqui por enquanto. Vamos usar aqui, ó, o exibir spinner.set igual a true. Vamos só fazer isso por enquanto, tá? Sem ter o tempo para ele sumir de novo, tá? Então, quando eu chamar esse método aqui, ele vai setar esse signo para true. A gente vai ver como fazer esse set antes, inclusive, né, gente? Agora, basta no botão B, eu quero que quando eu clique em B, ele mostre o spinner, né? Então, quando eu clicar no B, eu quero chamar esse método aqui, mostrar spinner. Então, aqui no HTML, aqui no nosso botão B, que é esse bem aqui, vou fazer aqui um clique e vou chamar aquele método mostrar spinner. Isso nós também já vimos na aula passada, né, gente? Como criar para vocês verem como os conceitos que a gente está vendo se aplicam e formar algo intermediário para criar uma aplicação completa, né? Nós já vimos como criar signo, já vimos como fazer aqui o event binder, como clicar, já vimos como fazer o condicional. Então, tudo isso ajuda para criar a aplicação, tá? Se a gente voltar agora na nossa aplicação, a gente não mostra nada aqui, mas quando eu clico no B aqui, ó, aí o spinner aparece, tá vendo? Só que ele aparece e nunca mais some, porque eu nunca disse em que momento ele desaparece, né? Eu estou falando que ele vai continuar aí visível para sempre, tá? Mas para o contexto do nosso teste aqui nesse método mostrar spinner, a gente vai fazer aqui para quando passar, por exemplo, 3 segundos, eu quero que ele suma de novo. Então a gente pode colocar aqui um set timeout. Esse set timeout, gente, é uma função que não é nem do Angular, essa função é do próprio JavaScript, então, JavaScript, TypeScript, né? Então, no caso, TypeScript está usando o arrow function aqui, né? Então, o set timeout, ele tem essa estrutura, tem um arrow function, sempre essa estrutura padrão, e aqui eu ponho, ó, em quanto tempo eu quero que execute o que estiver aqui dentro. Então, aqui 3.000 em milissegundos, né? Então dá 3 segundos. Então, em 3 segundos, eu quero que execute o que estiver aqui dentro. E aqui eu quero fazer exibir spinner set false. Ou seja, quando chamar aquele método, mostrar spinner, ele seta para true e faz um timeout que espera 3 segundos. Depois de 3 segundos, seta para falso de novo. Se a gente voltar agora à nossa aplicação, ó, o spinner não está mostrando aqui, mas vai aumentar aqui o zoom um pouco. Mas se clicar no B, ó, ele vai mostrar o spinner e depois de 3 segundos, desaparece, tá vendo? Então tem um comportamento parecido com a aplicação que seria de verdade, né? Clicou no botão, ele mostra o spinner, depois de 3 segundos, desaparece, tá vendo? Numa aplicação real, gente, seria algo parecido com isso aqui. Só que ao invés de ser 3 segundos aqui, seria o tempo que esperaria para chegar os dados da API para aparecer aqui na tela. Então não teria esse timeout, e sim o tempo de espera até que os dados fossem carregados na tela, por exemplo. Então, mas a lógica é a mesma. Vai setar para true, aquele mostrar spinner, e em algum momento ele desaparece por uma ação que foi executada, por exemplo. Tá ficando bacana, tá, gente? A aplicação tá ficando bem legal já, né? Tá ficando bem bonita. Legal, gente. Outra coisa importante, gente, aqui
aqui na documentação, não só tem componentes, mas também tem documentação de atribuir cores, tem os padrões de cores, como atribuir cores específicas, como atribuir bordas. Então, tudo isso aqui dá para ser explorado e ver os conceitos específicos, como criar links, padrões de links mais claros, mais escuros, opacidade, sombras. Então, tudo isso que a gente pode utilizar nessa aplicação. Muito bem. Aqui, inclusive, tem as bordas. Eu não estava recordando. Aqui a gente usa vários frameworks, né, gente? Então, mas aqui tem a margem top, que é a NT, tá vendo? Você pode definir qual espaço você quer. Um que eu não comentei, pessoal, que a gente usa muito no governo federal, é o Design System do governo federal, que é o Design System do OFBR. Que também tem a mesma ideia, tá vendo? De botões. Então, quem trabalha ou vai fazer algum serviço para o governo federal, normalmente pode utilizar esses componentes também aqui do Design System. Ele é uma espécie de bootstrap, mas para o governo. O governo fez um framework para ele, né, para ter interface gráfica. Então, e ele é bem aberto também. Então, se tem alguma aplicação que você quiser usar isso aqui, ele é open source, né? Então, se alguma aplicação que você quiser usar o design do governo federal, você pode utilizar o design deles para sua aplicação. A ideia é a mesma, importar o CSS dele e depois usar os componentes usando aqui as tags específicas dele. É muito parecido com o Bootstrap, só que ao invés de ter o Bootstrap, um botão no Bootstrap, por exemplo, ó, é o BTN, tá vendo aqui? O BTN é alguma coisa. Nele é BR, né? Que refere ao Brasil, né? Então BR button, né? Mas a ideia é a mesma, né? A ideia é ter um botão colorido, no caso seria esse botão aqui arredondado, e tem vários tipos de botões também, tá vendo? Então tem vários frameworks que a gente pode utilizar para nossa aplicação, tá? Antes de partir para o outro framework, pessoal, se der tempo ainda, tem outra coisa que eu queria mostrar aqui no Bootstrap ainda, que é esse aqui de ícones, pessoal. Aqui no Bootstrap, além de ter a interface gráfica, ele também tem aqui os ícones. A gente pode utilizar esses ícones também na nossa aplicação. Então, aqui tem vários itens de share, aqui de home. A gente pode usar esses ícones em qualquer lugar da nossa aplicação para ficar mais simpática, tá? Então, vamos adicionar também, pessoal, se a gente observar aqui na documentação dos ícones, de observar, ó, ele também tem um pacote para ele, tá vendo? É Bootstrap, tracinho icons aqui, tá vendo? A gente pode usar esse pacote aqui na nossa aplicação. Então, vamos adicionar também. Já adicionamos lá o Bootstrap. Agora vamos adicionar esse conjunto de pacotes de ícones também na nossa aplicação aqui no Angular, tá? Então, vamos pegar aqui esse pacote. É bom que a gente tenha mais uma vez como instalar o pacote, tá? A gente põe assim, ó, npm install e o nome daquele pacote, tá? Que é Bootstrap Icons. Enter. Sempre que for procurar algum pacote na internet, sempre assim, normalmente é o nome do pacote aqui, tá? É só ver na documentação o que eles falam sobre de como instalar o pacote, sempre tem na documentação, tá? Então, a gente instalou agora esse Bootstrap Icons aqui. E agora a gente precisa também adicionar, gente, o CSS dele no Angular.json. Então, a gente vem aqui no Angular.json, eu tenho aqui importado o Bootstrap. Agora a gente vai importar aqui o dos ícones também, que é esse caminho aqui para ele, tá? Aí tudo isso aqui tem documentação, tá? De como importar os pacotes de ícones para nossa aplicação, tá? Como mudei aqui o Angular.json, vamos startar novamente a aplicação. E aí pronto. Então, esses dois passos, deu o npm install com os ícones, e depois adicionou ele aqui no Angular.json. Agora eu já consigo utilizar qualquer ícone do pacote de ícones lá do Bootstrap. Então, se a gente ver aqui, por exemplo, vamos pegar um ícone aqui, por exemplo, sei lá, de home aqui, para colocar no nosso menu lá. Ó, tem vários ícones aqui de home, da casinha. Vamos supor, por exemplo, que eu quero esse ícone bem aqui, eu quero a aplicação, tá aqui. Eu quero, por exemplo, esse ícone bem aqui no nosso menu aqui, ó. Onde tiver aqui escrito home, eu quero do ladinho dele, eu quero o símbolo da casinha. Então a gente pode pegar esse ícone da casinha e colocar lá. Aí se a gente ficar aqui no ícone desse house aqui, vamos pegar esse colorido aqui embaixo, esse house aqui embaixo. Se a gente clicar nele, ó, bem aqui do lado, deixa eu aumentar aqui o zoom, ó. Esse ícone bem aqui do lado tem o código dele, tá vendo? Que é um código HTML também, que é usando a classe I aqui. Então basta copiar esse código aqui e colar onde quer que ele apareça. Quer que apareça bem aqui do lado do... Cadê? Tá bem aqui. O home. E quer que apareça bem aqui do lado da palavra home. Então a gente cola ele bem aqui. A gente cola aquele código aqui do lado do home. Se a gente voltar agora na nossa aplicação, gente, ó,
Aí ficou lá o ícone do home, tá vendo? Vamos procurar agora aqui um ícone para usuários, né? Deve ser user, nome. Os ícones são em inglês aqui, né? Deve ser aqui user, vamos ver user. Ó, tem vários ícones para usuários aqui, tá vendo? Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é bonitinho aqui. Vamos pegar ele, a gente copia esse código aqui da HTML dele e cola aqui do lado do nome do usuário aqui. Voltando à página agora, nós temos lá o home, com a casinha, e usuários aqui com o ícone de usuário, tá vendo? A gente só consegue incluir esses ícones, gente, se tiver importando aqui, tiver instalado o pacote, e tiver importando também aqui, ó, no Angular.json. Se a gente não importar aqui, você vai apagar isso aqui, ó. Você vai apagar. Parar a aplicação aqui que está pegando do cache, né? Você vai parar e rodar de novo. Se nós agora atualizarmos a aplicação, ó, também clique não aparece, tá vendo? Embora esteja aqui, ó, a chamada para ele, mas ele não sabe aonde está aquele ícone. Então é preciso ter, além de instalar o pacote, é preciso que ele também esteja importando o CSS dele aqui no Angular.json. Para ele saber aonde encontrar, quando eu colocar assim, ó, esse DI people, por exemplo, onde vai encontrar isso? Ele sabe que está lá naquele pacote CSS, né? Aí já voltou para cá, tá vendo aqui na casinha e tudo mais. Outro lugar onde caberia ícone, por exemplo, seria aqui, antes de ver detalhes, né? No ver detalhes poderia colocar um ícone bem aqui do lado, como por exemplo uma setinha, talvez, né? É bem legal uma setinha aqui na frente. Então vamos procurar aqui uma seta aqui nos ícones. Aqui uma setinha assim para a direita. Quer ver? Vai ficar bem bacana aqui, uma setinha para a direita. Tem um tipo de seta aqui chamado Chevron, não sei como é que pronuncia, quer dizer. Essa aqui, ó. É bem bacana essas setas aqui, à direita aqui, por exemplo. Vamos pegar ela aqui. A gente copia esse código aqui, copia o código aqui do ícone. Vamos agora em nosso usuários.html, que é onde tem aqui aquele texto, ó, ver detalhes. E a gente pode colar aqui na frente dele aquele ícone. A gente cola bem aqui. Se a gente voltar agora à nossa aplicação, ó, vamos ver, olha que bacana ficou. Ficou ver detalhes com o ícone na frente, tá vendo? Ver detalhes com o ícone na frente. Então tá ficando uma aplicação bem mais legal, né? Vou poder ter aqui um ícone de mais, talvez ficaria mais simpático aqui, né? Um ícone de mais, né? No ver detalhes, né? Então tem aqui um plus, esse aqui, por exemplo, ou esse aqui quadradinho, né? Vou pegar esse quadradinho, por exemplo, aqui, copiar, e vamos trocar aqui por esse símbolo de mais. Aí voltando agora lá, ó, ficou um pouco mais simpático, né? Então, gente, a gente pode usar tanto o Bootstrap para ter os elementos de interface gráfica, como a gente pode usar os ícones para ter esses elementos de ícones também. Tá? O Bootstrap é uma dessas fontes de ícones, mas tem outros, por exemplo, tem o fonte Anson aqui, por exemplo, Anson. E também tem uma série de ícones também, tá vendo? Se observar aqui, ó, tem ícone para tudo também aqui. Pegar aqui, tá, por exemplo, Home aqui, vai ter uma série de ícones aqui para... Opa, tá errado aqui, mas meu, você encontrou. Se está Home, por exemplo, aqui vai ter uma série de ícones para Home, tá vendo? Você pode usar um desses ícones para a sua aplicação. E a mesma ideia também. Aqui na documentação dele tem forma de instalar esse específico, em algum lugar tem umas instruções de como instalar ele, usando lá o npm, tá? Então, aí você vai procurar na documentação onde tem essas instruções específicas. Então, o Bootstrap, gente, é uma dessas formas de fazer a aplicação mais simpática, tá? E no nosso projeto final, a gente vai usar ele, tá? Eu vou até trazer porque a interface é um pouco de trabalho fazer, né? Vou trazer algumas coisas pré-prontas de interface para a partir dela te avançar para fazer o nosso projeto final. Mas a ideia é que o nosso projeto final utilize o Bootstrap para fazer uma aplicação mais simpática, mais bonita, né? Legal, gente. Vamos agora, pessoal, ver que o tempo está curto, mas é o tempo de ver o outro. Mas na próxima aula, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver como aplicar ao nosso projeto. A gente vai pegar esse mesmo projeto aqui e a gente vai aplicar a ele o Angular Material, que a ideia é muito parecida, só que a estrutura é um pouco diferente. Então, a gente vai aplicar esse conjunto de componentes aqui do Angular Material também em nossa aplicação em Angular. Tá? Uma vantagem desse grupo de componentes aqui é que tem muita coisa que facilita a integração com o próprio Angular. Muita coisa de eventos
que já monitora alguns eventos específicos. Então, só que a interface é um pouco diferente, tá vendo? Os botões são diferentes, são mais quadradinhos. Tem todo um padrão de interface que é bem diferente assim do Bootstrap. Então depende muito também, a escolha vai depender muito também do contexto, do tipo de aplicação que você vai fazer, do público-alvo que você vai fazer, né? Mas ambos têm interface gráfica, mas com ideias diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, quando vai fazer a escolha de dados, já tem um componente bonitinho, tá vendo? Específico para a escolha de dados. A gente pode os componentes específicos. O Bootstrap, uma coisa que eu não mostrei também, gente, que é importante, o Bootstrap também tem componentes aqui de formulários também. Também tem aqui na aba Forms, ó. Tem também aqui os componentes de fazer caixinha de texto, tá vendo? Bem bonitinho. Se a gente fizer aqui, por exemplo, o nosso home.html, se a gente fizer bem aqui embaixo, ó, um input, a gente já fez isso antes, né? A gente fez o input antes. Se tiver um input, a gente voltar para a tela aqui, ó, a gente vai ver que o input é bem feinho, tá vendo? Não é simpático, não? Mas a gente pegar um desses inputs aqui do próprio Bootstrap, vamos pegar esse código aqui, ó, que é de inputs, e vamos colar aqui no nosso código. Copiar e colar. Se a gente voltar à nossa página agora, olha, ficou bem mais simpático, tá vendo? Tem aqui uma caixa de e-mails, tem aqui embaixo um teste área, tá vendo? Então, ficou bem mais simpático, usando esses componentes. Tem componente também aqui, por exemplo, para fazer selection. Então, tem aqui, para aqui a gente faz select, de selecionar um item, selecionar múltiplos itens. Então, tem bastante coisa aqui de interface. Esse aqui, por exemplo, de fazer um range, tá vendo? Escolher aqui um range entre um item e outro. Então, basta copiar esse item específico e colar lá na... Tem labels também assim dentro, né? Quando clica, o label fica dentro do HTML, quando clica ele expande, tá vendo? Aí tudo isso aqui tem prontinho no Bootstrap, vocês podem usar também na aplicação de vocês para criar uma aplicação corporativa. Tá? Tem mensagem de validação, a gente vai usar isso aqui no nosso projeto final, tem mensagem de validação também assim, tá vendo? Vai mostrar uma mensagenzinha no final, abaixo do componente, tem um erro não de validação, né? A gente vai ter uma aula, se eu não me engano, tem uma aula específica sobre formulários. A gente vai explorar bastante esses itens aqui quando a gente tratar de formulários. Se a pessoa não digitou um item específico, ou então colocou menos palavras que deveria, se um campo tem que ter 10 caracteres, colocou só um, então ele dá uma mensagem de validação, né? A gente vai tratar a validação em algum momento no futuro para também ter esses elementos aqui de validação de campos específicos, ok? Legal. Aí o que fica de dica para vocês, gente? Explorar o Bootstrap, tá? Então, incluir na aplicação, como a gente fez aqui, né? Deu npm install, depois colocou aqui no AngularJSON, e aí começa a explorar esses componentes todos, né? Tabelas, imagens, figuras, grids, os grids, como você precisa fazer colunas, tem vários tipos de colunas diferentes aqui, com várias formatações, tamanhos diferentes também, que você pode explorar. Então, por exemplo, aqui tem 3 colunas, aqui tem 2. Eu posso ter uma coluna maior que outra, que tem, por exemplo, 2 menores e uma maior no meio. Aqui ele mostra o código como fazer uma maior no meio com 2 menores, né? Então, explorar esses conceitos, quem não conhece ainda, né? Explorar esses conceitos aqui, esses componentes e conceitos do Bootstrap aplicado aqui o Angular, tá? De Angular mesmo, gente, o que a gente fez de diferente aqui foi essa estrutura de adicionar aqui, né? Mas o resto é tudo HTML com o Bootstrap, né? Não é nada específico do Angular. A não ser que a gente criou aqui, né? De criar uma estrutura específica para mostrar um elemento ou não, de acordo com a condição, né? Que a gente colocou aqui para mostrar o spinner ou não, tá? Legal, gente. Então, já está dando o horário. Vai finalizar aqui. E tem como missão para vocês estudar, né, esses conceitos aí específicos. E na próxima aula, não recordo qual o tema específico da próxima aula, mas a gente vai ver rapidamente como fazer aquele Angular Material e depois já parte para o tema da próxima aula, a aula seguinte. Na semana que vem é feriado, né, Felipe? Isso, só lembrando aí o povo aí que entrou mais um feriado aí pro calendário brasileiro nosso aí, né, que é Dia da Consciência Negra. Então, nessa quinta, acho que deixar o povo descansar e emendar o feriadão aí, curtir Caldas Novas aí. Então, e aí na próxima semana a gente volta na terça-feira, então. Não, beleza. Aí algum dia, gente, a gente pega até um dia para a gente ter mais de 1 hora de aula, porque vou precisar finalizar naquele mesmo período que a gente tinha combinado inicialmente, né? A gente pega algum dia para ter mais de 1 hora para a gente finalizar, ou mais um dia, né? Para ter 1h30, de repente, para finalizar no mesmo período. Pode ser assim, né? Então, pronto. Então, tá beleza. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Um abraço, valeu. Obrigado, Paulo. Um abraço. Valeu, Felipe, valeu, obrigado. Boa noite, galera.